A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e palavra para edificar a sua fé. Vamos começar esse tempo muito bem. Não sei se você vai vir pela manhã, à noite, mas vamos começar muito bem, orando. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, louvamos o teu nome, porque o Senhor é muito bom. O Senhor tem cuidado de nós de forma tão especial, tão linda. Pai, o Seu Deus nos ama e nós, Pai, te somos gratos por isso. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, te pedimos que Seu Deus venha nos dar um dia de vitória, um dia de bênção. Quem está vendo a noite, que seja uma noite abençoada, uma noite de paz, tranquila, com sono reparador. Pai, que Seu Deus esteja abençoando o trabalho do teu povo e das pessoas que estão aqui comigo assistindo essa palavra. Que Seu Deus abençoe a saúde, abençoe o lar, abençoe a união. Senhor, abençoa. Se tem gente doente em casa, Deus, toma em tuas mãos, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem poder de curar. O Senhor pode transformar cenários. O Senhor pode transformar, Senhor, escassez em abundância, seca em riachos, em mananciais. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pai, então, Deus, vai mexendo com cenários aqui hoje, abençoando vidas, fortalecendo, renovando a fé do teu povo. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados, Pai, vem nos falar hoje. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria refletir com você hoje sobre que Deus ele pode trazer um novo cenário para sua vida. Eu não sei se você qual o momento que você está vivendo aí, quais são as suas preocupações, quais são as suas demandas, não é? Eu não sei o que você está vivenciando, mas de repente você esteja necessitando de uma mudança de cenário na sua vida, né? Em alguma área da sua vida. Então vamos refletir lá na palavra, lá em 1 Reis 18, eu vou ler alguns versículos que diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Por isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Aqui, nessa passagem, estava acontecendo uma grande seca sobre a terra, e Acabe, que era o rei de Israel, ele tinha se casado com Jezabel, que era uma mulher profana. Ela era uma mulher que ela não temia o Senhor e ela adorava Baal. Então Acabe, ele se contaminou na adoração a Deus. Ele perverteu o caminho, né? Houve ali, ele começou a adorar também os Baalins, e aconteceu que Deus permitiu muita situação difícil sobre a vida de Israel. Sob a palavra de Elias, Elias falou: vai ficar um tempo sem chover, haverá seca sobre a terra, porque por causa da palavra de Elias houve seca. Mas por que essa palavra? Porque Jezabel estava amaldiçoando a terra, ela matava os profetas de Deus, os homens de Deus ela matava, e ela estava alimentando ali os profetas de Baal. Ela estava completamente pervertendo o que era certo, tornando errado o que era errado, tornando certo, e oprimindo o povo de Deus. Então, por conta disso, Deus permitiu que viesse uma grande seca, de acordo com a palavra de Elias. Elias falou que haveria uma grande seca e aconteceu. E os profetas de Deus, 100, foram escondidos em 2 cavernas por Obadias, que era responsável pelo palácio. E ali ele escondeu esses profetas para protegê-los de Jezabel. Entre eles estava Elias. E Elias ficou lá, mas teve um tempo que Deus falou com ele: ó, tá na hora de você sair daí. Sai daí, vai ao rei Acabe. E ele se retirou. Enquanto ele se retirou, ele encontra Obadias, que estava procurando ali algum capim para poder levar para os cavalos, os animais, né, do rei Acabe. E o que acontece é que eles começam a conversar. E se você for ler depois esse capítulo todo e outros capítulos também,
você vai ver a conversa de Acabe com Elias, que Elias encontra o rei Acabe e Acabe começa a ofender ele, mas só quando Acabe decide ouvir Elias, porque Elias era portador da voz de Deus, é importante a gente ressaltar. Quando ele resolveu ouvir Elias, Elias orou e disse: vai cair chuva sobre a terra. E Acabe então ouviu, se quebrantou ali diante daquela palavra, correu para o palácio e caiu muita chuva. O que eu queria refletir com você sobre isso? Que Deus ele pode mudar cenário na nossa vida, como ele mudou o cenário na vida do povo de Israel depois de 3 anos de seca. Pessoas estavam ali sofrendo risco de morte, os animais sedentos, passando fome, pessoas passando fome, e ali Deus manda Elias voltar para poder dar uma palavra. Primeiro ele veio e disse que não ia chover, e ficou sem chover 3 anos. Depois Deus manda ele de volta para dar uma palavra. Agora vai cair chuva. Então Deus usou Elias para ser bênção sobre a vida do povo de Israel. E Acabe, que era o rei, não estava ouvindo a voz de Deus. Por isso que Deus permitiu aquela seca. O que acontece quando a gente decide tapar os ouvidos para a voz do Senhor? Os céus, eles se fecham sobre a nossa vida. As bênçãos, elas cessam. Então, às vezes, a gente ouve Deus falar, Deus dá um direcionamento, mas nós, como seres humanos, para o nosso coração enganoso, nossa mente, que às vezes a gente se acha dentro do nosso potencial humano, a gente fica assim: ah, não, eu vou seguir dentro do meu conhecimento. Eu acho que Deus não está falando comigo, eu acho que eu me confundi. E não, eu vou seguir dentro do meu conhecimento, dentro da minha vontade, do meu coração. E aí o que acontece? Se dá mal. Nós precisamos ouvir o Senhor. Olha, que a gente ouvindo o Senhor, tentando colocar, obedecer Ele, colocar a palavra dele em prática, a vida já não tá fácil. Que dirá se a gente não obedecer ao Senhor, na é verdade? Então nós precisamos fazer bem diferente como fez Acabe. Acabe permitiu que a sua mulher Jezabel oprimisse os profetas, e ele junto com ela não ouviram a voz de Deus através dos profetas. Nós precisamos ser humildes e aceitar a palavra de Deus que vem através de homens e mulheres de Deus nesse tempo. Precisamos compreender que nós precisamos das pessoas para ouvir Deus falar com a gente. Precisamos ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Acabe, ele se afastou de Deus quando ele permitiu que toda aquela sujeira espiritual entrasse no meio do povo de Israel, contaminou o reinado, contaminou o povo. Eles vieram a passar por decadência por conta daquela seca e de outras situações também, situação moral. Então, e o fim de Acabe foi triste, foi terrível, dele e de Jezabel. Então, o que a gente precisa compreender? Que nós não podemos fechar os nossos ouvidos para a voz do Senhor. Quando nós oramos e ouvimos a voz de Deus, a gente precisa ter sensibilidade, aceitar as direções de Deus, né? E aí Deus ele vai começar a fazer um mover na nossa vida e ajeitar coisas que estavam em desordem, mas só quando a gente começar a ouvir a voz do Senhor. Quando você ouve a Deus, ele mexe no teu cenário. Foi só quando Acabe ouviu o profeta Elias, era a voz de Deus naquele tempo, né, o profeta? Quando ele ouviu Elias, foi que Deus mudou o cenário de seca para completa abundância de água. Quando ele deu ouvido, né, todo o cenário começou a mudar e caiu muita chuva. E a chuva representou ali a bondade de Deus, representou ali a abundância, a prosperidade, o renovo, representou ali muita coisa da parte do Senhor para com aquele povo. E quando você ouve a voz do Senhor, Deus também ele tem coisa linda para fazer na sua vida. Portanto, esteja sensível, sabe? Com teu ouvido bem sensível, com teu coração, um coração ensinável, um coração aprendiz, para você ouvir ao Senhor e não demorar em colocar em prática, porque quando Deus manda, quando Deus dá um direcionamento, é porque Ele tem coisas lindas preparadas. Então esteja esperto, esteja esperta, porque Deus tem coisa linda para fazer na sua vida, mas Ele tem pressa. O que Ele mandou você fazer, Ele quer que você coloque rapidamente em prática. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Não só com você, compartilha que tem gente precisando de ouvir a palavra. Nos ajude lá com um like, com um comentário e vamos fazer essa obra crescer em nome de Jesus. Seja você grandemente abençoado, abençoada. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.